Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Começando a Conexão Legislativa de hoje, o tema por aqui é saneamento básico. Meu convidado é o Edson Carlos, presidente executivo do Trata Brasil. Bem-vindo, Edson, à Conexão Legislativa, tudo bem por aí? Tudo bem, obrigado. É uma honra sempre falar com você, com todo mundo que está nos vendo. Vamos discutir aí saneamento básico, um tema muito importante para São Paulo e para o Brasil. É isso mesmo, e até no site do Trata Brasil tem ali escrito: saneamento é saúde, não é? E nós sabemos que ao longo dos anos, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, é um assunto muito discutido, que ainda tem muitos gargalos. Mas hoje, qual é a análise do Trata Brasil para essa questão aqui no estado e no Brasil? Pois então, o saneamento básico talvez tenha sido a infraestrutura mais abandonada no Brasil, pensando do ponto de vista histórico, né? Principalmente dos anos 80 até os anos 2000, o Brasil investiu muito pouco em saneamento, nos serviços de água potável, coleta e tratamento de esgoto. Então, isso criou um abismo, né? Nós temos lugares mais bem atendidos, com mais pessoas tendo acesso a esses serviços, mas temos lugares no Brasil onde praticamente não existe acesso. Então, principalmente nesses anos de 80 a 2000, as grandes cidades cresceram, foram crescendo, as regiões metropolitanas, e apenas alguns lugares conseguiram dar vazão a essa infraestrutura, como foi o caso de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais, que por conta das suas grandes empresas estaduais de água e esgoto, conseguiram investir e fazer com que os seus municípios avançassem. Então, esses três estados são destaque no Brasil hoje em termos de cidades com melhor saneamento, mas cercado aí por um país inteiro em condições muito ruins nesses serviços tão essenciais. E a gente sente, então, essa melhora sobre a questão aqui no estado de São Paulo, porque o Trata Brasil divulgou em março um ranking justamente falando sobre o saneamento em todo o país, divulgou ali as melhores e piores cidades, e entre as 10 melhores cidades temos 6 que é aqui do estado de São Paulo. Olha só, o primeiro Santos, em quarto lugar Franca, quinto Limeira, sexto Piracicaba, em oitavo lugar a única capital que aparece entre os 10, né, que é São Paulo, e em décimo a cidade de Suzano. Isso demonstra a sua fala, né, o quanto o estado de São Paulo avançou nesse aspecto, mesmo ainda precisando ser feita muita coisa, né? Sim, os desafios são grandes, mesmo São Paulo tendo avançado bastante, a gente ainda vê muitos lugares ainda onde não tem totalmente o serviço, porque é um estado muito grande, tem muita gente, muito espalhado, tem muita área irregular, tem muita periferia, tem muita favela, então o desafio não é pequeno. Mas mesmo assim, o estado de São Paulo, sim, é um destaque quando a gente faz esse ranking já há 11 anos e a gente vê que, principalmente o estado de São Paulo e do Paraná, cada vez mais ele vem se posicionando entre as melhores posições do ranking, né? Então, quem dera que todo o país tivesse acompanhado esse ritmo, mas não é o que acontece. Então, enquanto você tem aí cidades, como você disse, muito bem atendidas em saneamento, a gente, infelizmente, tem uma quantidade grande ainda de cidades que precisam avançar bastante. E quando nós falamos em infraestrutura para o saneamento, como foi o início da sua fala, dos gargalos, não é? O que ainda falta nesse sentido de estruturas, de gargalos, para que essas outras cidades que ainda não conseguem atingir um nível aceitável, vamos dizer assim, de saneamento básico aconteça? É só a parte braçal da questão? Ou é a questão também de políticas voltadas ao saneamento básico, que sejam efetivas? Não, principalmente decisão política. Isso é fundamental, porque a gente sabe que a cidade tem muitos problemas, tem muita coisa para resolver, todas elas têm muita coisa para resolver. Mas também todas as cidades têm uma empresa de água e esgoto que presta o serviço. Se as pessoas estão lá, é porque de alguma forma ela tem água para beber, né? Então, a questão é que houve muita baixa participação e envolvimento dos prefeitos, principalmente com esse tema, olhando do ponto de vista histórico. Então, a gente tem aí muitas cidades que não tiveram praticamente investimentos em saneamento básico, nem a empresa de água e esgoto fez, nem a prefeitura fez, nem o Estado fez, e elas foram ficando à margem disso. Então, a gente sempre diz que tudo começa primeiro com
uma maior atenção por conta do cidadão. O cidadão é muito comum, a gente visita muitas áreas vulneráveis no Brasil sem serviço de saneamento, e é muito comum a gente ver que, às vezes, a comunidade se mobiliza para lutar pelo asfalto, para passar um ônibus na rua, para ter iluminação na rua, para ficar mais seguro, para ter uma unidade da polícia, um posto de saúde, mas muito poucas comunidades se envolvem para pedir saneamento, que é uma coisa assim até estranha, né? As pessoas às vezes vivem anos, décadas no mesmo lugar. Se a água chega na casa por algum motivo, já está ótimo. O esgoto pode ser jogado para qualquer lugar. Então falta primeiro um envolvimento maior do cidadão, um envolvimento maior da autoridade local, caso o prefeito, que é o titular do serviço. Às vezes isso é uma coisa que também as pessoas confundem. Elas acham que a responsabilidade é da empresa de água e esgoto. Não, a responsabilidade é do município. A titularidade é municipal, portanto, o prefeito é a primeira autoridade que deveria se preocupar, mas muitas vezes ele acaba dando atenção para outras obras, obras que para ele fazem mais sentido, e acaba esquecendo a mais importante, que é levar água e saneamento, que é saúde, como você disse antes. No nosso logo tem saneamento é saúde, porque realmente é isso. Saneamento, sem saneamento, as pessoas não são muito saudáveis, e isso é sempre muito ruim. Então, com a sua fala, o que me parece é que, primeiro, a mentalidade das pessoas em muitos desses locais precisa mudar. No sentido, não adianta ter um transporte que chegue ao local ou outro tipo de reivindicação, um local para uma creche, uma UBS, que a gente está falando de saúde, se você não tem as condições necessárias para você viver ali no entorno. E o outro é a mentalidade do gestor público, que às vezes, como você bem disse, prefere ou tem à sua mente um tipo de obra que é mais visível do que essa, porque isso me parece histórico também, né? Muitas vezes olhar para obras mais visíveis do que essa. Sim, exatamente. Para você ter uma ideia, quando o Trata Brasil foi criado em 2007, a primeira pessoa que se engajou na nossa causa foi a doutora Zilda Arnes, da Pastoral da Criança. Ela militava, como você sabe, a Pastoral faz um trabalho belíssimo, né? Em todos os rincões do Brasil, você tem um voluntário da Pastoral, e a doutora Zilda Arnes visitava esse Brasil todo, e ela, quando veio para o Trata Brasil, ela dizia isso, ela falava assim, olha, a gente ensina os pais a fazer o soro caseiro, a hidratar a criança, mas a criança volta do hospital, volta de uma diarreia grave e se contamina de novo, porque o esgoto continua ali na porta da casa, ou passando ao lado num córrego fedorento, e a pessoa que se contamina, a mãe se contamina. Então, já se sabe há muito tempo de que existe essa relação muito estreita entre saúde e saneamento básico. E muitas vezes o prefeito, como você disse, ele olhando do ponto de vista político eleitoral, faz mais sentido para ele construir algo que seja visível, que possa colocar uma placa, que possa deixar o nome dele para a história da cidade. Só que o que acontece é que a pessoa que não tem saúde, ela vai utilizar, ela vai sobrecarregar a estrutura de saúde do município, e muita mais gente vai se internar, muita gente vai ter que comprar remédio, muita gente vai se ausentar ao trabalho, as crianças vão se ausentar da escola. Então, no final, você tem uma grande perda para a cidade, para o estado e para o país, porque são pessoas que, ao não serem totalmente saudáveis, vão comprometer o crescimento do bairro, o crescimento do país e o próprio crescimento econômico da família, né? Porque essas pessoas perdem dia de trabalho, perdem oportunidades. Então, o prefeito, na verdade, ele poderia dedicar uma parte relevante do seu tempo para saneamento, porque ao melhorar saneamento, ele melhora muitas outras áreas da cidade ao mesmo tempo. É uma pena que muitas vezes os prefeitos não se aprofundem nessa discussão e acabem delegando tudo isso para a empresa de água e esgoto, como se ele não tivesse nada com isso, e ele é a principal autoridade a se preocupar. E essa é outra questão que precisa mudar na mentalidade das pessoas, né? E o senhor deixou muito claro aqui. A responsabilidade final não é da empresa que faz a distribuição de água e cuida do saneamento. Ela é um ponto ali, talvez um dos últimos, né? O primeiro ponto é essa administração e são essas políticas públicas que me parecem
que não tem se tornado o centro da atenção, né? A política de saneamento básico, como o senhor falou, né? Lá no logo do Trata Brasil tá, saneamento é saúde. E a Organização Mundial da Saúde, a Organização das Nações Unidas tem se debruçado sobre essa questão do saneamento básico no mundo, né? É preciso ter como plano de governo o saneamento básico também. Sim, pela lei, o planejamento sanitário, quer dizer, quem vai dizer como vai funcionar o saneamento, para onde deve ir as novas redes de água, as novas redes de esgoto, para onde a cidade vai crescer, esse planejamento sanitário ele é indelegável. O prefeito não pode dar isso para ninguém. É uma responsabilidade da gestão dele com o município. Então, ele não pode delegar isso para a empresa ou para alguém, ele é uma responsabilidade dele como gestor da cidade. Isso é legal, não é nenhuma questão de uma opinião do Trata Brasil, está na lei. Então, esse planejamento, que infelizmente não foi feito no passado, a nova lei, tanto a lei de 2007 como a nova lei do saneamento, que foi promulgada o ano passado, deixam isso muito claro. A primeira responsabilidade, porque havia uma grande discussão no passado, quem era o dono do saneamento? Era o Estado, porque tinha as companhias estaduais já operando? É o município, por conta do saneamento ser local? Ou é o governo federal? Então, isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal há muito tempo e essa responsabilidade está clara na lei agora, que é a próprio município, portanto, o prefeito. Então, a gente sabe das dificuldades, nós não estamos aqui dizendo que é fácil, são obras complexas, são obras caras, mas o que a gente pede do prefeito não é que ele faça a obra com os custos da cidade, não. Ele tem que fiscalizar, ele tem que cobrar mais velocidade da empresa de água e esgoto, mais investimento. É disso que a gente cobra. Mas simplesmente os prefeitos acabam dedicando o seu tempo, ou 90% do seu tempo, para outras coisas, e o saneamento se der tempo. E ao não fazer isso, ele muitas vezes posterga o desenvolvimento da cidade dele por conta de não ter esses serviços essenciais aí, que sem isso, realmente a cidade não consegue avançar muito bem. Pra você ter uma ideia, no Brasil são mais de 230 mil internações graves por diarreia, né? Isso são leitos que são ocupados, né? São ocupados e ocupam espaço de outras doenças que às vezes poderiam estar lá usando a estrutura da prefeitura para coisas mais complexas e fica tratando doenças da Idade Média, parasitose, esquistossomose, leptospirose, doenças que poderiam quase estar erradicadas e continuam ali afligindo a cidade porque não fez saneamento. Hoje, qual é o perfil dessas cidades que ainda tem muito a avançar nesse aspecto? São cidades grandes que os seus bairros periféricos ainda sofrem com isso? São cidades do interior da região norte ou nordeste? Qual que é hoje, então, esse escopo que a gente tem, falando agora não só de São Paulo, mas de Brasil? Não, você tem tudo. Você tem capitais com zero de coleta de esgoto, para você ter uma ideia. Então você fala, pô, não é possível uma capital. Sim, nós Pois temos é. várias capitais no norte que têm quase zero de coleta e tratamento de esgoto. Nós temos capitais que metade da cidade não tem água potável. A pessoa se vira com a água que tem, ou pega água de poço, ou pega água de rio. Isso eu estou falando capitais. Então a região norte, disparadamente, é a região mais atrasada. Então você vê a região mais abundante em água, grandes rios, 70% da água doce do Brasil está na região norte, e às vezes a pessoa mora do lado do rio e não tem água para beber, água potável para beber. Sim. Então, são municípios desde grandes até municípios médios. Claro, municípios pequenos têm mais dificuldade por conta de, muitas vezes, não tem corpo técnico, não tem condições e recebe muito pouco investimento para poder fazer frente a uma infraestrutura dessa. Então, claro que os municípios pequenos é mais comum você encontrar situações mais difíceis, mas não é exclusivo dos pequenos, como eu disse. Nós temos aí cidades muito grandes, cidades de 300, 500 mil habitantes, até capitais com mais do que isso, com situações ainda muito graves de falta de água, falta de coleta e tratamento de esgoto.
Então, Edson, a gente tem que abrir o leque um pouco nessa questão, né? E falar de governo federal. Me parece que nas últimas décadas tem sido uma falha recorrente do governo federal pensar no Brasil, no sentido de, o senhor falou, Estado tem a sua política, os municípios têm que desenvolver as suas políticas para o saneamento básico, mas quando você me fala da região norte, que tem tantos rios do lado e as pessoas não têm água potável para beber, falta um rumo no Brasil, né? Muitos especialistas falam que o marco legal de saneamento que foi promulgado ano passado está atrasado. Deveria ter acontecido antes. Sim, nós temos um marco legal de 2007, que foi a Lei 11.445, foi a primeira vez que a gente conseguiu ter uma lei federal. Mesmo assim, ela demorou quase 20 anos para ser aprovada por conta dessa questão de quem era o responsável, mas finalmente saiu em 2007. Agora, o ano passado, a gente teve essa nova lei, que é o novo marco legal do saneamento. Você tem razão. Durante muito tempo, a locomotiva do investimento em saneamento no Brasil foi o governo federal. Então, uma grande parte do que se investia em água e esgoto no Brasil vinha do governo federal, seja do orçamento geral da União, seja de emendas parlamentares ou dos financiamentos da Caixa, do BNDES. Então, a gente viveu muito tempo desses investimentos, né? O setor privado ele veio entrando aos poucos, desde 2007 para cá. Então, hoje ele ainda é pequeno, são 6% dos municípios apenas tem operação privada. Então, o grosso do investimento vinha do governo federal. E o governo federal é que tem que implementar as políticas, como o Plano Nacional de Saneamento Básico, como o Marco Legal do Saneamento, para dar um norte, para dar um rumo para todos os estados e municípios. À medida que a situação fiscal do Brasil foi piorando, menos recursos foi sendo investidos ou disponibilizados pelo governo federal para saneamento, a gente começou a ver uma queda. Então, a gente, depois de 2007, a gente vê uma aceleração dos investimentos em saneamento, depois de 2013 você vê a inversão da curva. E aí ficou mais claro de que se a gente continuasse dependendo apenas de dinheiro do governo federal, o saneamento não ia chegar em lugar nenhum, né? Não há meta que seja cumprida sem recursos, né? Então, isso foi mudado aí com a nova lei do saneamento, que permite uma maior entrada do setor privado para complementar esse recurso que o governo federal deixou de colocar em saneamento. Edson, muita gente tem um preconceito aí, né, quando se fala em iniciativa privada, trabalhando em parceria com a administração pública por N questões, mas já ouvi aqui no Conexão muitos especialistas e administradores dizendo que, em muitos casos, é preciso ter a iniciativa privada como parceira para poder conseguir avançar em alguns assuntos. E me parece que é o caso do saneamento, né? Precisa, às vezes, tirar um pouco essa dependência da administração pública, que não consegue, principalmente por questão de verba, dar conta de tudo. Sim, para você ter uma ideia, os últimos estudos que foram feitos dizem que o Brasil precisa em torno de 700 bilhões de reais para universalizar os serviços de água e esgoto. É impossível nessa situação financeira, ainda mais pensando pós-pandemia. Antes da pandemia já era inimaginável conseguir esse dinheiro com o governo federal, estados ou municípios. Imagina pós-pandemia, onde a gente não vai ter como realmente fazer frente por alguns anos a essas demandas. Então, o próprio governo federal, desde o governo Temer, depois da entrada do governo Bolsonaro, estava claro para eles que sem a entrada do setor privado a gente não ia chegar nunca na universalização do saneamento básico. Então, e outra é um preconceito, como você disse bem, porque a energia elétrica já é cuidada pelo setor privado, a telecomunicação, a aviação, são tantas áreas na mão do setor privado que a gente nem lembra que é privado mais. Porque, na prática, o que interessa para o cidadão é ter água na torneira, uma água boa, 24 horas por dia, o esgoto coletado e tratado. Se a empresa é A ou B, isso tanto faz, ele vai pagar a tarifa do mesmo jeito. Hoje o serviço é público e a gente paga a tarifa. Porque qual é a diferença de pagar a tarifa numa empresa privada? Nós temos lugares do Brasil, como eu comentei, que a pessoa tem 60 anos de idade, nunca teve água na torneira e tem uma empresa pública lá. É justo uma situação dessa? Não é justo. Então, esse é um preconceito que ainda, infelizmente, resta no setor de saneamento. Foi vencido agora com o novo marco legal, que rompe com essa tradição. Uma empresa não pode ficar 30, 40 anos numa cidade, não fazer aquilo que deveria fazer
e continuar ali só porque ela é pública. Assim como se ela for privada e não fizer, ela também não tem que ficar. Ela tem que ficar uma boa empresa. No caso de São Paulo, a empresa é boa, é uma empresa pública, funciona bem, ótimo, continue, vai ser sempre bom. Agora, uma cidade onde a empresa não funciona, por que não ter uma empresa privada? A gente não pode alijar o cidadão de um serviço tão essencial por conta de uma visão ideológica, ou não, tudo tem que ser público, porque o Estado chega, né? Nós estamos no século XXI, está na hora de avançar um pouco. E felizmente esse novo marco legal abre espaço para competição, para modernidade, num setor que estava muito atrasado, é um setor muito ineficiente. Para você ter uma ideia, 39% da água potável a gente perde antes de chegar nas casas no Brasil. Quer dizer, não é só um problema de ter uma empresa melhor ou pior, muitas vezes você não consegue entregar a água que você mesmo produziu por vazamentos, por fraudes. Quer dizer, esse setor precisava de uma melhoria e o Marco Legal trouxe isso. E justamente falando sobre essa questão da água, né? A gente sabe que a água é um bem finito, por mais que, né, as pessoas achem que não, é um bem finito. Também é preciso cuidar muito bem da água, né? Não tem como. Isso eu gostaria que. Qual que a análise do Trata Brasil com relação à água? Ainda há muito desperdício de água no país, em São Paulo, por N questões. Como é que hoje se entende a questão da água também no Brasil? Né? Porque, como eu disse, se a gente não cuidar, vai faltar. Tem uns números sobre água que são assim importantes das pessoas saberem. Primeiro que de toda a água que a gente tem no planeta, cerca de 3% só é água doce. 97% da água do planeta é água salgada. Então, quer dizer, tudo que a gente vê de água, seja nas geleiras, a água subterrânea, a água dos rios, das represas, representa apenas 3% da água que a gente tem no planeta. Quando a gente pega esses 3%, a maior parte disso está congelada ou no Polo Norte ou no Polo Sul. Então, a quantidade que a gente tem menos de 1% da água do planeta, é essa água disponível que a gente vê nos rios, nos córregos. Você vê como o planeta tem muita água, mas como tem pouca água disponível. Quando a gente vai para o Brasil, 70% da água do Brasil está na Amazônia, onde a gente tem muito pouca gente, muito poucas pessoas. Então, nós temos lá cerca de 5% da população com 70% da água. Quando a gente vem para o Sudeste, é o contrário. Nós temos 40% da população do país aqui no Sudeste e apenas 6% da água do Brasil está aqui. Então, ou seja, a gente vive numa região muito seca. A gente só não percebe porque a gente vê um rio aqui, um córrego ali, e a gente acha que nós temos muita água, mas nós temos muita gente, né? Principalmente São Paulo, né? Que tem uma quantidade enorme, região metropolitana. A gente só não percebe isso porque a gente tem essa rede de reservatórios que foram feitos ao longo do tempo, o governo do estado fez essa gestão, né? Que a Sabesp toca, o gerenciamento desses reservatórios, e esses reservatórios é que mantém a gente com água potável, essa sensação, falsa sensação de que a gente tem muita água, que pode fazer qualquer coisa, e muitas vezes pior, né? Parece que a água nasce na parede, né? Nasce atrás da torneira. As pessoas muitas vezes esquecem que a água é um produto, ela foi tirada do rio, ela teve que ser bombeada, muitas vezes muitos quilômetros de bombeamento para ela chegar numa estação, produtos químicos, funcionários. Então, o que a gente paga, eu estou dizendo isso porque muita gente fala assim, por que a gente paga a água? A água vem da chuva, a água está no rio, por que eu tenho que pagar? Então, é importante as pessoas saberem que a água potável que a gente recebe limpinha na torneira, ela é um produto, ela foi transformada, aquela água suja dos rios foi transformada numa água potável. Então, a gente tem que usar com muito critério, com muito cuidado, a água que tem na nossa casa, porque ela veio muitas vezes de muito longe. Mas eu pago tarifa, eu posso usar quanto eu quiser. Não é assim. Nós temos uma quantidade finita de água, como você disse. Claro, se você pensar no planeta, a quantidade de água do planeta sempre foi a mesma.
O problema é que a gente não sabe onde vai chover. Há uma insegurança muito grande com o clima. Então, você vê 2014, 2015, nós tivemos aquela crise muito grande de água na região metropolitana por conta da falta de chuvas. Então, basta 1, 2 anos de pouca chuva, esses reservatórios eles vão lá embaixo e a gente tem que fazer racionamento. Então, primeiro, as Nações Unidas, elas dizem que com 110 litros de água por dia, cada cidadão vive muito bem. 110. A gente usa 180 litros no estado de São Paulo. 180. No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro 230 litros. Então, quer dizer, há muito espaço para a economia, seja em São Paulo, seja no Brasil. Então a gente usa muita água, então a gente tem essa perda grande de água antes de chegar na nossa casa, e aí a responsabilidade é das empresas de água e esgoto, das prefeituras, que tem que fiscalizar, porque às vezes você tem muito vazamento, que são redes, tubulações antigas que precisam ser trocadas, elas vão vazando a água, e você tem às vezes muita fraude, muito roubo de água, muitas áreas irregulares às vezes que não tem água, a população acaba fazendo gato na rede de água oficial para levar a água para as suas casas, então ele precisa de uma política para levar água para essas regiões. Então, tem muita coisa a ser feito, tanto pelo poder público, e aí eu falo prefeitura e empresa de água e esgoto, e uma vez que a água chega na nossa casa, nós temos que usar com muito critério, com muito cuidado, acabar com essa história. A gente sabe que depois da crise houve uma redução de consumo em São Paulo, quer dizer, as pessoas aprenderam um pouco que tinham que economizar, mas ainda não é muito difícil você ver gente lavando o carro com água potável, lavando o quintal, né? Que a gente tinha uma vassoura hidráulica, a pessoa pega a mangueira naquele domingo de sol e fica jogando na rua para baixar a poeira. Quer dizer, não dá, né? Não dá mais nesse. Não dá. Não dá mais para essas práticas, né? E como, Não, não dá. como você disse, né, Edson, e até para a gente encerrar o programa de hoje, fica uma palavra, consciência. E uma palavra muito recorrente nesse momento de pandemia, né? A da consciência. Então, talvez essa seja a grande slogan do nosso programa aqui hoje, para que as pessoas entendam, tanto para o saneamento quanto para a água, é preciso consciência. E eu agradeço, então, Edson, presidente executivo do Trata Brasil, por esse bate-papo aqui tão esclarecedor para a população aqui do Conexão Legislativa. Obrigada, viu? Eu que agradeço a todos que nos viram, a todos que nos ouviram. Usem as suas mídias sociais para cobrar melhorias. Se o seu bairro, se a sua rua, se a sua casa não tem acesso à água potável, o esgoto coletado e tratado, converse com seus amigos, use as suas redes sociais, converse com um vereador que você conheça, algum ministério público, com a empresa de água e esgoto. Vamos usar a nossa força de cidadão para reverter essa situação, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. E em nós, no Trata Brasil, estamos à disposição. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigada a você, e você que está em casa, você já sabe, né? Quer repercutir esse programa? É fácil, corre lá no nosso canal do YouTube, pega o link, transmite para quem você conhece, e a gente se encontra em outro momento aqui da Rede Alesp. Tchau, tchau.